Agora nós estamos gravando a reunião. O Hugo, tu gostaria de falar alguma coisa aí ou tu quer primeiro receber algumas informações para entender como é que... Eu gostaria de receber as informações, até para mim não me adentrar assuntos que não fazem parte da reunião de hoje. Certo. Bom, a nossa ideia é criar 3 ERPs, né? Um em Dev, outro em Fader, que é uma ferramenta da SSI, e outro em GVIS, que também é da SSI. Então, nós vamos criar 3 equipes diferentes. Algumas pessoas vão estar nas 3, outras vão estar em 2. E o Eduardo ele vai alinhar todo mundo para que o projeto seja similar nos 3 projetos, para a gente não ter muito problema de organização disso. Eduardo, poderia passar para o pessoal as informações, então? Tu quer que eu passe a tua tela? Como é que tu quer fazer? Pode ser. Eu vou abrir Eu vou liberar aqui e tu apresenta por aí, então. Bem, deixa eu ver quem está tanto aqui na apresentação. Cadê a lista do pessoal? Chat, tá aqui. Isso, tem... Negro, Eduardo, Jackson, ok. E tem muita gente nova aí também, tu vai ter que falar. É isso que eu estou vendo aqui. Pessoal, a intenção inicial seria a gente ter o controle do projeto do desenvolvimento do RP no Indev. E acompanhando os grupos e alinhando com o Jorge, eu vi que também tem a necessidade de desenvolver o RP em outras plataformas, né, como o GVIS e o Fader. E eu sempre gosto de otimizar o tempo nas coisas. Então, pensando no seguinte, se a gente parar para pensar, basicamente os 3 RPs vão ser desenvolvidos em separado, mas a ideia central é a mesma, né? Basicamente vai ser atender as mesmas funcionalidades. Então, por que não aproveitar, digamos assim, a especificação dos requisitos de um sistema e implementar nos outros? Ou a gente especificar todos os requisitos dos 3 RPs num repositório centralizado e decidir o que é que vai entrar em desenvolvimento em cada projeto. Eu acho que centralizando essas informações fica algo bem melhor. Senão vai acabar que a gente vai ter coisas duplicadas. Vou especificar um requisito, por exemplo, um cadastro de cliente no Indev, e depois eu vou ter que especificar o mesmo requisito, algo parecido lá para o RP do Fader. Poxa, por que não fazer uma coisa só e a gente decidir o que é que vai entrar em cada projeto? Acho que a gente ganharia tempo e conhecimento também, né? Já que tem muita gente aí agregado, tem muita gente que tem conhecimento em diversas áreas, já tem muita experiência, então a gente poderia criar esse repositório único de funcionalidades, de especificações de software, ajudar o pessoal a padronizar código, estrutura, arquitetura do software em si, e a partir dessa base, né, desse alicerce, começar a desenvolver os RPs, cada um na sua equipe, usando a mesma estrutura, o mesmo padrão do projeto. Deu para compreender bem qual é a intenção? Pode ser. Concordo. Beleza. Ok. Tem alguém com o microfone aberto aí que está dando retorno. Vladimir. Oi, estão me ouvindo bem? Beleza, melhorou agora. Então é o seguinte, na semana passada eu tinha enviado para o pessoal alguns documentos para levantamento dessas funcionalidades, desses requisitos, tá? Um documento que eu já deixei padrão aqui no portal e está com um padrão que eu adoto hoje nos projetos que eu gerencio,
mas nada impede que nós, da comunidade, a gente modifique esses documentos, retire coisas, coloque coisas, porque software não tem uma receita de bolo que você segue e dá certo, né? É muito peculiar, cada projeto tem uma necessidade, cada caso é uma situação diferente. Certo, eu vou passar depois ali o acesso que o pessoal está pedindo, tá? Então, eu disponibilizei. Olha, deixa eu falar um pouquinho do portal, né, que já está aberto aqui. Eu tenho um servidor um aplicativo chamado Redmine, que é um gerenciador de projetos. É algo parecido com o Project, né, só que ele é no ambiente web. E a gente utiliza esse aplicativo Redmine para gerenciar alguns projetos aqui na empresa. Então, eu criei um projeto aqui para o ERP Sansão, e eu vou utilizar os recursos desse portal para a gente tentar fazer o gerenciamento do projeto. Então, tem algumas funcionalidades como o controle de tarefas, o gráfico de Gantt, para a gente acompanhar como é que está o andamento. A gente tem um recurso de adicionar documentos, arquivos, enfim, fóruns. É uma ferramenta para colaboração e para gerenciamento do projeto, tá? Eu não vou me deter a detalhes específicos agora do portal, porque acho que é uma coisa que a gente vai começar a ver com o tempo. Eu queria só falar rapidinho aqui para o pessoal que está chegando agora, qual foi digamos assim, o processo sugerido para o desenvolvimento desse ERP, as fases, né? Então, se a gente observar aqui, a gente tem 3 fases basicamente para o projeto. Seria a fase de levantamento, onde a gente vai levantar o que é que a gente vai fazer, quais são as funcionalidades que precisam estar dentro do software. Uma segunda etapa de planejamento, ou seja, a partir das funcionalidades que a gente documentou, ou seja, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, a gente vai pegar esses dados, dividir, organizar de uma forma bem planejada, para que na etapa seguinte, que seria a parte de entrega, a gente fazer o desenvolvimento do aplicativo e começar a colocar ele em produção. A sugestão é que a gente utilize a metodologia do Scrum, né? Ou do Scrum, como alguns conhecem, que é a metodologia de desenvolvimento ágil. Qual é a principal premissa dessa metodologia? É que você não precisa esperar que todo o aplicativo ele esteja montado para colocar ele em produção. Então, por exemplo, um ERP ele tem diversos módulos, né? Financeiro, módulo contábil, fiscal, CRM, vendas. Então, se a gente fosse esperar o ERP ser desenvolvido, digamos assim, por completo, né, dentro dos módulos que a gente se propõe, a gente ia ter muito tempo do início do desenvolvimento até, digamos assim, a produção inicial, e isso pode gerar alguns problemas, né? Por exemplo, questão de custo, a gente não consegue colocar em produção, não consegue ter receita, não tem retorno. Às vezes uma funcionalidade que você faz hoje, amanhã mudou o requisito, você vai ter que refazer. Também tem a questão de você não estar testando isso em produção com o usuário, você acaba não capturando algumas coisas que seriam interessantes. Então, o que é que a metodologia do Scrum prega? É que você planeje a entrega do teu software em ciclos. Em ciclos de uma semana, por exemplo, você pode ter uma release semanal, ou 2 semanas, um mês, depende de como a gente vai planejar. Mas que dentro desse ciclo, você consiga entregar um conjunto de funcionalidades que estejam funcionando na sua plenitude. Tá? E a cada ciclo que você vai entregando, você vai agregando funções ao software. É mais ou menos como começar a construir um prédio de 20 andares, por exemplo. Você vai fazer a fundação do software, que é a fundação, né, o alicerce do prédio, seria essas etapas aqui de levantamento e planejamento. E a partir dessas definições, você começa a construir o prédio. Então, o que é que a gente vai fazer no primeiro ciclo? Ou seja, o que é que a gente vai fazer para construir o primeiro andar? São 10 funcionalidades, então a gente vai lá e vai implementar. Entregou, está funcional, está ok. Vamos construir o segundo andar agora. Qual é o conjunto de funcionalidades que a gente vai jogar na segunda release, no segundo sprint? E assim a gente vai construindo o aplicativo, andar sobre andar, e fazendo a entrega para o usuário final. É interessante porque você já consegue prospectar cliente e vender. Tá? E já colocar o software em produção, já ter o software sendo testado, fazendo melhorias, fazendo a manutenção e dando continuidade no desenvolvimento dos outros módulos. Deu para entender mais ou menos como seria a metodologia de trabalho aqui, pessoal? Ok. Bem,
Tá tranquilo. Então é o seguinte, como a gente está no início do projeto, as etapas que a gente está se propondo a fazer hoje aqui seria da documentação inicial, né, que a gente tem alguns documentos de visão, onde a gente resume, digamos assim, o que é que a gente vai fazer. Um software tem muita coisa, né? Tem muitas coisas. Então, para que fique bem alinhado para quem está participando do projeto, existe um documento que chama documento de visão, que está disponível aqui na seção de documentos, que é onde a gente faz, digamos assim, um resumo geral do que é que vai ser o sistema. Eu tenho esse mesmo conteúdo do documento aqui no Wiki, tá? É mais ou menos isso aqui, que está lá no documento de divisão. Eu procurei deixar aqui no Wiki, porque fica fácil do pessoal consultar. Não precisa estar baixando arquivo, abrindo, etc. E tal. O que é que a gente tem nesse documento de visão? Tem umas coisas introdutórias aqui, contextualização, definição de escopo, ou seja, qual a justificativa do software, qual o público-alvo que a gente está pretendendo atingir. Tá, tem alguns dados aqui, pessoal, que talvez não esteja batendo, porque eu já copiei isso de um outro projeto, tá? Algumas coisas são meio padrões. Eu defino também qual o objetivo geral do projeto, o que é que a gente está se propondo a fazer, a entregar, alguns objetivos específicos, objetivos estratégicos, né, para as empresas que estão participando, para a própria CIS, a comunidade, a cooperativa. E eu vou descrevendo várias e várias coisas aqui que vão me dando uma ideia do que é que o software né, do que é o projeto. Aqui está mais ou menos encaminhado, mas eu só devo fechar, a gente só deve fechar essa documentação após a etapa de definição de funcionalidades. Porque como é um projeto grande e tem muita gente envolvida, cada um tem, digamos assim, uma área que quer atender, tem um desejo. Então, o bacana da gente fechar o documento inicial de visão vai ser apenas após a gente conseguir reunir aí a documentação que eu passei por e-mail, que é a MIG-02, deixa eu abrir aqui, que é justamente a especificação das funcionalidades de cada módulo. E aí, com base nessas definições, é que a gente vai começar a construir a visão geral do que vai ser o ERP. De repente, a gente vai atender só a área financeira, e a área contábil e comercial. Não, de repente vai ter módulo para a indústria, vai ter folha de pagamento, enfim. Então, como é um projeto maior, tem muito mais gente envolvida, o ideal é a gente definir o que cada um quer ver e depois a gente reunir tudo isso e fazer o documento geral para alinhar a visão de todo mundo. Tá ok? Tá entendido até aí? Eduardo. Oi. Por exemplo, eu quero pôr um módulo aí que me interessa aqui com meus clientes, tá certo? Vai ser nessa definição 002 ou eu tenho que criar uma definição MIC 003? Aí eu defino um módulo, por exemplo, módulo de assistência técnica, por exemplo, tá? Aí eu pego o MIC 003 e falo definição do módulo de assistência técnica. Vou colocando todas as coisas que eu acho que é interessante. Uhum. Não, no caso você vai usar a MIG 002, que é o documento padronizado para esse tipo de definição, tá? Essa sequência aqui não espelha, digamos assim, o código daquele módulo, é o código do documento que a gente está usando para trabalhar, certo? Então, o pessoal que já recebeu a documentação antes aí, com certeza deve ter alguma dúvida, né, de como preencher, do que colocar. Então, eu vou abrir aqui para a gente já discutir alguma coisa. Por exemplo, Eduardo, eu não recebi. Como eu posso? Você manda por e-mail, eu vou acessar o teu site daqui a pouco, você vai dar o link, e eu posso clicar aí para o download desse documento que você está fazendo. Você pode me mandar um e-mail aqui nesse endereço, que aí eu vou ter que cadastrar o teu acesso lá, tá? E aí eu já te encaminho o e-mail que eu fiz para o pessoal, já dando algumas instruções de acesso ao portal e de preenchimento, tá? Quem quiser receber também, pode me encaminhar um e-mail aqui, que aí eu habilito o acesso, tá bom? Eu coloquei o teu e-mail aqui O pessoal está colocando o e-mail no chat, pode ser, né? Pode ser. E aí pega dali, eu estou salvando todos aí. Tá? Quem quiser me enviar um e-mail direto aí, pode passar nesse endereço que está no chat. Bem, deixa eu dando sequência aqui. Eduardo,
Oi. Só uma dúvida antes de você continuar, por favor. Sim, sim, sim. Esse documento MIG 002, se você clicar no teu portal aí, ele já está preenchido com o módulo lá, né? Isso. Como que eu pego um em branco para preencher o meu módulo e como que eu coloco ele aí? Não, vê só, esse que tá no site, ele tá preenchido de propósito, tá? Eu deixei ele preenchido com algumas informações para dar uma ideia melhor do que é que você vai colocar. Porque se eu colocar só os campos ali, às vezes fica meio vago. Ah, o que é que eu vou colocar? Como é que eu vou formatar a ideia? Então eu já deixei de exemplo ali para ter uma noção melhor de como é que você vai enxergar, preencher o documento, tá? Para mandar isso aqui, vocês podem me mandar direto no meu e-mail, tá? Porque aí depois eu vou juntar tudo, formatar, organizar, e aí numa outra reunião a gente vai pegar toda essa documentação, vou apresentar isso mais, digamos assim, centralizado, e a gente vai decidir qual vai ser a visão geral do produto, quais vão ser os módulos que vão entrar primeiro, quais são as funcionalidades que a gente tem que ter foco, e aí a gente vai desenvolvendo essa documentação a partir da definição do módulo, da área do módulo, da funcionalidade, até chegar na especificação do requisito lá, que seria o caso de uso, né? Que, por exemplo, aqui no financeiro, vocês estão conseguindo enxergar a minha tela aí? Sim. Sim, tá ok. A tela do Word, né? Tô. Então, tá, beleza. Tem um negócio aqui na frente aqui que tá me atrapalhando, mas tudo bem. Você falou tela do Word? Sim, que tela vocês estão visualizando aí? Não, do ERP Sansão aqui. Ah, é? Então, peraí. Tá bem, RP Sansão. Tá. Tem que trocar aqui na configuração do chat. Todo Aí, mundo vê o Word agora? Agora. Beleza. Então, vê só. Esse aqui é Amigo 02, que é a definição de módulo, tá? O que a gente tem aqui? Qual o objetivo do documento, né? O documento tem como objetivo fornecer uma visão de alto nível, tá? Alto nível, quando ele fala, porque a gente não vai especificar nada de programação, de linguagem, etc e tal. Delimitando o escopo para o futuro detalhamento de casos de uso e requisitos do módulo proposto. Então, eu estou usando como exemplo aqui, esses primeiros dados aqui são padrões, né, dados do projeto, e aqui dados do módulo. Como eu percebi em algumas conversas, na maioria, assim, cada participante do grupo ele tem um módulo que ele é mais afim. O cara entende mais de RH, outro entende mais de financeiro, outro entende mais de comercial. Então, a intenção é cada um pegar, digamos assim, a sua área mais afim, pelo menos nesse primeiro momento, e descrever ali as funcionalidades que tem que compor aquela área ou aquele módulo, né? Depois a gente pode trocar os documentos e alguém complementar alguma visão. Mas nesse momento eu acho que cada um focando num módulo, ou mais de um, se tiver conhecimento para isso, é bacana. Só um momentinho, pessoal, por favor. Esse vídeo, para quem quiser ver depois, vai estar no nosso YouTube lá. Dentro da cooperativa Gold Sys. Jorge, já que você está falando aí, Voltei, desculpa aí. Pode falar. é o seguinte, vamos colocar assim, eu tenho uma experiência grande com o Fader, né? Não tenho nenhuma com experiência com G20 e não tenho experiência quase nada com o Indev. Mas, como eu estou participando desse grupo e foi falado que poderia atender as 3 linguagens, as 3 plataformas, eu vou fazer meu projeto, teoricamente, para qualquer uma das plataformas que a gente for usar, o conceito é o mesmo, é isso que você estava falando, não é isso? E depois, quando for executar isso daí, eu posso estar fazendo no Fader, outro está fazendo no G20, outro está fazendo no Indev, ou coisa parecida, mais ou menos isso? Exatamente, porque o que a gente está se propondo a fazer nesse primeiro momento é definição em alto nível. Digamos assim, é o que o software tem que ter em termos de recurso para atender a demanda dos clientes, dos usuários. Então, nesse momento, eu não estou preso à plataforma. Eu posso desenvolver em Fada, em G20, em Dev, em Python, em C, enfim. Não importa a tecnologia que vai estar embaixo, tá? Nesse primeiro momento. Eu vou definir o que é que o software tem que ter.
tem que ter contas a receber, tem que ter contas a pagar, tem que ter fluxo de caixa. Essas coisas a gente define sem falar de tecnologia. Tá? Definição mesmo de análise de negócio. Analisar a regra de negócio que o teu cliente tem e o que é que a gente precisa produzir para poder atender. Mas isso sem falar de programação. Ficou claro? Ok. Ok. Bem, É mais a definição ok. de banco de dados e a regra de negócio do que a linguagem, né? Seria. Apesar que também nesse momento eu não vou falar de banco de dados, assim, estrutura de dados. Nessa análise eu só começo a pensar em estrutura de dados quando eu sei exatamente o que é que eu tenho que fazer, né? Eu entendo, às vezes, quando vocês perguntam isso, porque, às vezes, pela experiência de desenvolvimento, a gente começa a definir regra de negócio pelo banco de dados, né? Principalmente o pessoal que vem do Gás, do Fader, que eu também trabalhei, a gente, na definição do banco, a gente já estava ali definindo a regra de negócio, produzindo aquela coisa. Mas num projeto maior, é melhor a gente separar. Primeiro pensar o que é que o usuário está esperando, qual o resultado que a gente deve entregar, e depois ir quebrando isso em pequenas partes para entender o que é que a gente tem que fazer realmente, de fato. Senão, corre o risco da gente acabar produzindo uma coisa que não espelha, de fato, a realidade do usuário. Né? Ou você desenvolver um aplicativo e, digamos, de 100% do que você deveria atender, você desenvolveu 70%, que você não parou para organizar essas funcionalidades, e agora você vai ter que fazer manutenção no código, ter que alterar o programa, e isso é muito arriscado. Né? Então, vou usar como exemplo esse documento que já está preenchido aqui. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um conhecimento lá na área financeira, então eu defini aqui que a área vai ser financeira, eu vou até sugerir aqui, digamos assim, uma sigla para a gente identificar isso até a nível de projeto, seria FN, e eu vou trabalhar o módulo de gestão financeira. Aí você me pergunta, mas não seria a mesma coisa, a área financeira e o módulo de gestão financeira? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que dentro de finanças a gente tenha outras funcionalidades, por exemplo, contratos, gestão de viagens, enfim. Então, eu criei uma área aqui financeira, dentro dessa área eu posso ter alguns módulos que vão compor essa área mais geral, digamos assim. Então, no módulo de gestão financeira, eu defino o objetivo principal dele aqui, prover controle e gerenciamento financeiro através da metodologia de lançamentos, por exemplo. Cito alguns benefícios que são esperados pelo usuário, né? O que o usuário quer utilizando um módulo desse tipo. Ele quer otimizar recurso financeiro, ele quer diminuir prejuízos e perdas financeiras, o que ele pode ganhar em termos de resultado, de benefício, de produtividade, utilizando esse módulo de gestão financeira. Então, eu já elejo isso aqui. Na segunda parte, eu vou definir quais as funcionalidades que esse meu módulo ele vai ter que ter para atender o usuário. Então, por exemplo, função do software, controle de contas a pagar e contas a receber. Isso é uma função que o meu software tem que executar. Que casos de uso, ou seja, que tarefas, que processos específicos o usuário vai realizar para conseguir executar esse controle de contas a pagar e contas a receber. Tá? Então, por exemplo, o meu usuário ele vai precisar registrar títulos, tanto a pagar quanto a receber. Ele vai precisar liquidar esses títulos. É uma outra ação, é um outro processo, se a gente pensar do ponto de vista operacional da empresa. Um outro processo que ele pode querer realizar, ele quer consultar quais são os títulos a vencer. Ou seja, nos casos de uso, eu tento aproximar o máximo da rotina do meu usuário, para me entender o que é que ele precisa fazer para realizar o controle, a rotina lá, o controle financeiro, e pensar como é que o software vai poder dar suporte para que ele realize essas tarefas. Porque, de outra forma, se a gente pensar um sistema, o sistema ele existe para dar suporte a processo, principalmente ERP. Né? O objetivo principal do ERP é dar suporte às operações da empresa, né, de forma integrada. Esse é, digamos assim, o conceito principal, o conceito mais geral do ERP. Então, eu estou sempre pensando no desenvolvimento do ERP do ponto de vista de processo. Tá? Tem que dar suporte a processo A, processo B, como é que o software vai ter que atender isso.
Ficou claro como é que deve ser o preenchimento do documento? Ok. Ok, pessoal? Posso prosseguir? Pode. Beleza. Veja, para quem não está acostumado com esse tipo de definição, no início é muito complexo, é muito chato, tá? Eu confesso para vocês que documentar é uma coisa meio tediante. Eu faço documentação, mas às vezes dá uma preguiça danada. E assim, para quem é desenvolvedor, para quem é programador, o cara fica super ansioso para meter a mão no código e sair programando e fazendo tela e relatório e testando e tal. É normal. Só que para a gente alcançar um bom nível de sucesso num projeto como um RP, que é algo grande, é algo que a gente deve atender empresas de médio e de grande porte, a gente tem que procurar fazer as coisas direitinho. Crescer um RP sem documentação, sem entender o que você está fazendo, é muito arriscado. Compromete muito a qualidade do software. Tá? A gente sabe que o sistema ele é como se fosse um motor de um relógio, né? Um conjunto de engrenagens ali, tudo conectado, tudo ligado. Se uma engrenagemzinha, por menor que seja, ela der um problema, vai parar todo o sistema, né? Vai prejudicar todo o sistema. Então, o RP tem que ser bem pensado. Por isso que é necessário documentação. De tudo. Né? Eu trabalho hoje com empresas grandes de RP e eu sempre observo isso. Tudo tem que ser documentado, principalmente porque você não está trabalhando sozinho. Né? É uma quebra de paradigma quando você deixa de ser um programador único num projeto e você vai trabalhar com equipe de desenvolvimento. Né? Graças a Deus, hoje a gente tem ferramentas que facilitam esse processo. Né, de questões de centralização de código, validação de versão, testes automatizados, enfim. Mas a documentação do projeto ela é muito importante, para que todo mundo esteja com um pensamento alinhado e saiba o que é que deve fazer e o que é que deve entregar, desculpa. Ok? Ok. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Tudo ok. Migra, ok. Veja, o pessoal que já tenha recebido aí os documentos antecipadamente, alguém chegou a preencher alguma coisa, alguém tem alguma dúvida de como colocar, de como formalizar Eu isso? não recebi o documento. Nem eu, mas já passei um e-mail para você agora. Certo, ok. O pessoal ainda que vai ter acesso à documentação aí, ao portal, a gente poderia estipular um prazo aí para a gente preencher esses documentos e enviar, porque acho que o próximo passo a gente só pode dar com esses documentos já preenchidos. Então, dá um prazo aí que você acha e a gente vê se a gente pode... Isso, esse é o prazo. Um prazo aí, Eduardo. Tá? Ah, O que você falou, né? A gente está acostumado a já ir na mão na massa, né? Escrever Aham. na mão é perda de dinheiro, entendeu? Então, se dá um prazo aí para todo mundo já querer, né, acostumar a fazer esse tipo de coisa, quando não está acostumado, mas a gente dá um jeito de fazer. Eduardo, Oi, pode falar. é o José Valdo. Eduardo, é o seguinte, o grosso em si do projeto, você já tem, ou não? Em termos de funções, O grosso já tem. Você está querendo que a gente faça uma documentação do algo específico, seria isso ou não? não, veja só, eu particularmente eu não tenho nenhuma documentação a nível de funcionalidade. Agora, me lembro que o ano passado, o Jorge, junto com o pessoal, chegou a fazer alguns levantamentos. Eu não sei se tem algo parecido com isso ou que dê para reaproveitar, hein, Jorge? A documentação que a gente tem, ela não chegou a ser muito detalhada como tu quer fazer agora, né? A gente não foi muito a fundo, assim, estava mais no banco de dados. E por que que a gente não... Por que que a gente não divide o grupo aí já por área? E cada área se reúne e faz o documento por área. Sim, pode ser. Por módulo, né? Isso, por módulo, desculpa. Vê só, Porque eu acho mais fácil, porque, por exemplo, eu não sei, vamos colocar, eu vou fazer contas a pagar, mas aí
O Jackson também vai fazer contas a pagar. Eu faço um documento, ele faz outro do mesmo assunto. Aí, por exemplo, o Ernesto mais o José Carlos vão juntar os dois, vai fazer 2 documentos de produção diferentes. Sim, sim. Se ocorrer de ter mais de uma pessoa aí com conhecimento, expertise no mesmo módulo, de repente vocês podem até se reunir em off aí no Skype e fazer junto, né? Que aí faz uma coisa só. Vê só, eu tenho aqui, eu já tinha meio que preparado assim, estava com uma ideia na cabeça, eu fui lá e escrevi mais ou menos uma árvore dos módulos que poderiam compor o RP, tá? A gente já pode partir daqui e já fazer essas definições de quem vai trabalhar na documentação específica de cada área. Quando eu falo que tu é o cara, ninguém acredita, né? Que é isso, cara? Aí, ó, já tá pronto aí o negócio aí, ó. Vamos fazer o seguinte, Eduardo, pra gente não ficar aqui perdendo esse tempo, vamos fazer um negócio assim, ó. Coloca, você pode abrir, não sei, um documento tu usa o OneNote aí? Uso mais ou menos, mas eu posso jogar isso lá no OneNote. Não, mas deixa ele tá botando lá embaixo ali cada. Ih, mas fiquei falando sozinho. Alô? Oi? Ele pode ir colocando ali, ó. Já tem o texto ali, vai colocando o nome das pessoas ali. Por exemplo, alguém fala aí, diz, ó, eu quero o módulo tal. Já vou botando. Vamos fazer assim, ó. O Auro, que é o primeiro, letra A lá, ele fala aí o que ele vai querer fazer dentro do projeto. Alô? Problema de microfone? Jorge, me põe na manufatura aí, me põe na manufatura aí, pronto. Ernesto. Tá. Todos esses 3 módulos aqui, MRP, PCP, Engenharia? Sim. Beleza. Tá errado aí, Ernesto. Pera aí, opa. Aí, melhorou. Que mais? Migre serviço. Ok. Quem não conseguir falar pelo microfone pode escrever no chat lá. Pode me pôr no gestão financeira. Quem falou agora? Hugo. Eu também posso no comercial também, tá? Ok. Tá ligado diretamente. Quem falou aí também do financeiro? Alguém falou mais? O Nigre. Tá. Comercial também. Quem mais? Jackson, pode colocar finanças, comercial e suplemento. Jackson, finanças, comercial E suprimentos. Suprimentos, ok. Parte de manufatura também. Pode me expor, Hugo. O Jackson? Não. Hugo, manufatura, ok. Deixa eu olhar no chat aqui. Fernando, finanças e serviço. Fernando. Me coloca junto com o Jackson na parte de materiais ali, ó. Materiais. Certo. Ernesto. Coloca lá em contabilidade e recursos humanos, né? Jorge, só um momentinho. Jorge, contabilidade e recursos. O Auro tá falando ali, deixa eu colocar aqui já. Auro, financeiro, comercial e contabilidade. O Auro, que é José Carlos, finanças. Pô, tem um monte de gente para finanças aí. Todo mundo gosta de dinheiro, né? Todo mundo quer ficar rico. Suprimentos. Eduardo, coloca aí também os suprimentos aí. Quem nos suprimentos?
Desculpa, não entendi. Quem para suprimentos? Nigre. Nigre. Certo. José Carlos, ok. Fernando, comercial. O Auro colocou no chat lá que ele também é papai de suprimento. Certo. Valeu, obrigado. Aí, recurso humano. Leonardo aí, comercial. Desculpa, contabilidade. Leonardo. Contabilidade comercial, pode colocar os dois. Leonardo, né? Isso. Tá. Depois eu vou dar uma organizada nisso aí. Depois você Vai faz fazer reunião isso. para cada grupo aí. Ah, Tom, tô esquecendo de você, cara. Tom e comercial. Eduardo, nessa parte de contabilidade aí, onde é que vai ficar a parte de SPED? A parte fiscal. SPED fiscal, SPED contribuições, ano fiscal. E agora tem o SPED contábil também, vai entrar no contábil ali. Acho que aí nós vamos ter que dividir por cada um pegar uma parte aí, né? A gente vai especificar ali quais são os recursos e alocar, né? Pessoal, quando chegar a hora de eu ter o aparte para falar a respeito, eu gostaria de dar algumas ideias, mas após essa Luiz conclusão. Alfredo pode colocar no recursos humanos. Quem? Luiz Alfredo. Isso. Luiz Alfredo, ok. Alguém mais? Está faltando alguém aqui que eu não escrevi? Falta eu, Josevaldo, bota na contabilidade. Josevaldo. Ok. Mais alguém? Eduardo. Oi. O Luiz Alfredo no Finanças. Beleza. Também quero ficar rico. Mais alguém? Eduardo, Fala. aqui é o Edmar. É que eu pedi comercial, não finanças, mas tu pode, como tem um monte de gente pessoal, eu posso ir para serviços. Eu já estou com contabilidade, eu posso ir para serviços também. Tá, mas mantém você em finanças? Não, pode tirar. Tirar. Ok. Beleza. Mais alguém? Mais alguém? Fechou a lista aí, por enquanto. Eduardo, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, aqui, ó. Eu estou falando aqui, por exemplo, de comercial. Eu estou aqui com um gasto, por exemplo, tá? Aí nós precisamos de SPED aqui, precisamos de fiscal, é o pessoal da contabilidade. Peraí, eu não tô conseguindo entender. Pessoal, dá para fechar os microfones aí? Beleza, agora tá melhor. Eduardo Enigre, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, aqui, ó. Eu estou aqui com comercial aqui com o Hugo, Nigre, Jackson, Auro e tudo mais, tá? Aí o que acontece? Eu preciso de SPED fiscal, eu preciso definir no meu banco as minhas coisas, tá? Um comercial assim da lógica, que é Não tem esse motivo todo para ter sido da Marisete, não. É só uma pregatinha. Caiu, Nigre. eu vou ter acesso às. Tá oscilando, Nigre. Acho que tu vai ter que escrever. Jorge, Oi, quem fala? Josevaldo, eu também tenho acesso a toda aquela documentação daquele projeto T2TI, viu? É Se precisar. Isso aí seria bom colocar aí junto aí, né? Pra ajudar o pessoal aí. Eu tenho tudo aqui em relação ao projeto. Eu tenho vários PDF aqui em relação a todo esse RP da T2TI também. Passa pro Eduardo lá, que ele vai botar aí dentro do projeto. Eu vou separar tudo por bloco, que eles chamam de bloco, eles. Uhum. Bloco administrativo, comercial, financeiro, contábil, fiscal, recurso humano e suprimentos. E eles passam também rotinas, né? Prontas lá de nota fiscal eletrônica, coisa assim, não passam? Passa, mas está tudo no caso aqui, eu dou no projeto C#. Uhum. É isso aí pro pessoal do G20, né? É.
Aí seria interessante aí, se tu tivesse material aí. Eu tenho algumas coisas que eu não comprei tudo, entendeu? Uhum. Eu parei porque tá ficando muito caro. Sim. É o que tu tiver aí para ajudar o Regis aí, não. Uhum. O Regis vai cuidar dessa parte aí. Praticamente o frente de caixa todinho eu tenho. Uhum. Pode ver quem pode comprar outra parte que está interessado em C#. Por exemplo, você comprou 20%, o outro compra 20% e o outro compra 20%, entendeu? E ajuda tudo. Nós temos uma parceria com eles até, podemos ver um desconto lá. É? Isso, eu estive conversando com o pessoal lá. Não, de boa. Não. Mas passa pro Eduardo aí, que ele coloca tudo no projeto. Eu acho que precisa colocar os e-mails do pessoal aí para poder enviar o material, Eduardo. Pessoal, como a gente já tem mais ou menos definido aqui as pessoas por área, eu posso já criar aqui no portal do projeto umas subtarefas aqui dentro dessa tarefa 43, que é a definição de funcionalidade, já quebrando ali por área, e abrir um item de trabalho que o pessoal pode já ali dentro do item de trabalho. Vou abrir uma tarefa aqui, tá? Digamos que aqui fosse a tarefa da definição de funcionalidades do módulo financeiro, módulo de finanças. Tá? Então aqui, deixa eu minimizar aqui, eu vou habilitar um recursozinho aqui embaixo, que a gente tem como se fosse um fórumzinho, um chat. O pessoal pode usar para documentar alguma coisa ali, para discutir alguma coisa, ou, se for o caso, o pessoal do grupo aí, por exemplo, de finanças, fazer uma sessão de chat aí para discutir alguma coisa, e adicionando os recursos ali, e depois alguém vai lá e cataloga tudo dentro do documento, para ficar padrão. Tá? A gente pode usar ali o portal como uma ferramenta de colaboração. E também, pode falar. Seria bom cada grupo aí se reunir, né, para conversar, eu acho, essa é a ideia. Isso, exato. Se for o caso, a gente pode colocar ali o prazo, a reunião, dia tal, entendeu? A gente já pode começar a gerenciar o projeto com base aqui no recurso do portal. Com relação ao documento, se alguém tiver algum documento para postar, pode postar aqui direto na seção de documentos, tá? Tem algumas categorias aqui, novo documento, já tem algumas categorias cadastradas. Se alguém sentir falta de uma categoria, é só me falar que eu vou lá e cadastro. Por exemplo, documentação de terceiros, né? No caso desses documentos que vocês estavam comentando agora, posso criar uma seção aqui, botar o título, a descrição e anexar os arquivos. Já fica disponível lá para todo mundo. Então já cria aí a de terceiros T2TI. Tá, deixa eu lembrar aqui. Categoria documento. Pronto, está criado lá. Eu ia falar? Não tem como colocar subpasta não, né? Não. Dentro da categoria de ter várias subcategorias não, né? Não, só aceita uma categoria. Mas aí quando vocês colocarem o documento, vocês podem agrupar aqui, T2TI, por exemplo, e colocar o nome do documento, tá? O nome do bloco. Exato. Exatamente. Eu vou pegar todos os blocos e compactar em cada bloco todos os documentos daquele determinado bloco. Tá, se for mais de um documento, se quiser dar se vale a pena dar um zip, bota em zip, que aí o cara baixa já o pacote todo. Isso, tá? É isso que eu vou fazer. Beleza. Pronto, beleza. O que eu ia falar? Deixa eu lembrar. Tá. O Nigri estava perguntando uma coisa, eu acho que eu captei o que ele queria perguntar. Ele perguntou se eu estou aqui no comercial trabalhando, mas eu vou ter acesso às outras documentação? Se essa é a intenção, sim. A documentação é aberta para todo mundo, e mesmo que você não está aqui, sei lá, no grupo de serviços, mas tem alguma coisa que você quer contribuir, você pode ir lá no grupo de serviços e dar contribuição. Vai acessar a documentação, todo mundo vai ter acesso a tudo. Até porque, às vezes, é preciso você ter uma visão global de todo o projeto, né, dos módulos,
para você poder fazer definições específicas, né? Como ele falou, vou trabalhar no módulo comercial, mas o módulo comercial precisa de SPED, ou SPED precisa de algumas definições que vêm do módulo comercial. Então, se tem alguma coisa que você acha que pode contribuir, não tem problema, vai lá no documento do grupo, coloca, ou como a gente vai ter as tarefas lá separadas por área, nada impede você entrar lá no item de trabalho de finanças e lá e dar uma opinião. Acho que funcionalidade tal tem que estar presente no módulo. O pessoal da equipe vai lá, acata a sugestão e coloca na documentação. Tá? Lembrando que essa fase de definição de funcionalidades, a gente não vai escrever nada específico em relação a funções. É só listar quais são as funcionalidades que vão estar no módulo, quais seriam os casos de uso, os processos que devem ser atendidos, e a partir do fechamento disso, é que a gente vai pegar e selecionar quais serão as funcionalidades que vão ser desenvolvidas, né, a priori, ordenar isso, e detalhar os casos de uso mais na frente. Né? A gente está partindo do geral, lá, que é a definição da área, finanças, e a gente vai chegar num documento lá onde a gente vai especificar o caso de uso do usuário. Por exemplo, cadastrar contas a receber. E aí a gente vai especificar, por exemplo, o que é que o software tem que fazer para atender. Tem que disponibilizar campo de dado de emissão, de vencimento, tem que ter uma conta financeira. Aí a gente vai começar a ser mais específico, porém ainda em alto nível. E a partir dessa definição é que a gente vai passar para definições do software. Ok? Vamos marcar uma data e horário para a reunião dos grupos, aí o pessoal escolhe já para deixar agendado agora, que depois vai ser difícil de conversar com todo mundo, né? O que vocês acham? Pode ser, para mim tudo bem. Quinta-feira, 16 horas, 17 horas. Aí... Marca em horários alternados, Jorge. Isso, mas 1 hora para cada um. Tem muita gente que está no mesmo... Nós podemos pegar quinta, sexta, sábado, aí vocês escolhem aí qual é o que está melhor. Quem sabe pergunta um por um aí, vai botando o horário disponível para... Ou, se for melhor vocês acharem, cada um cria um grupo aí no Skype com os integrantes da equipe e tenta combinar um horário que seria melhor, não sei. Eu penso assim, como tem várias pessoas, vale a pena cada um fazer o dever de casa, né, alimentar ali, preencher quais são as funcionalidades que quer ver, e depois marcar uma reunião só para juntar essa documentação. Tem essa funcionalidade que eu coloquei, mas o fulano lá também colocou a mesma coisa. Então, vamos fazer um merge, tá? Ou discutir mais alguma coisa. Acho que já é bem mais produtivo. Eduardo. Oi. Ernesto. Fala. Nessa parte de manufatura, eu não cheguei ainda dentro do módulo a parte de custo industrial, formação de preço de produto e tal. Isso daí deveria ser acrescentado. Eu não sei se é na manufatura ou em outro lugar, porque eu não tenho formação de preço industrial, né? Isso vai dentro do PCP, o Ernesto. Formação de preço vai dentro do PCP. Formação do custo, né? Mas aí o PCP ele pode dar o preço, mas e os custos industriais? Custo da máquina, custo da operação, custo do processo, esse tipo de coisa? Vai tudo dentro do PCP. Tá bom, então. É uma funcionalidade que vai estar lá no PCP. Aí beleza, aí só vai alocar essa funcionalidade lá e depois desenvolver ela. Tá bom. É só para não esquecer. Anota aí na tua documentação. Por isso que é importante para comentar. Eduardo, põe aí embaixo da engenharia aí só cursos industriais, só para a gente não esquecer. Depois a gente apaga. Pode ser? Deixa eu colocar aqui no PCP, então. Isso. Como um submódulo, digamos assim. Pronto. Então, vocês querem marcar já algumas reuniões ou preferem combinar aí entre os integrantes no Skype? Eu acho que a gente, como já está definido o grupo, a gente vai receber esse material aí, a gente se reúne, porque, por exemplo, eu, o Hugo e o Tom. É mais fácil a gente se conversar e aí a gente define como que a gente vai fazer melhor. Cada grupo serve, aí se coloca um prazo final, tipo no fim do mês ou qualquer outra data que seja aí,
e aí, nessa data final, cada um está entregando o material para você juntar. Você dá um prazo para a gente passar para você, e depois você dá um prazo para você apresentar para o time. Vê só. Fala, Jorge. É assim, ó, aqui nós não estamos nessa reunião com todas as pessoas que vão trabalhar. Tem o Ricardo Taroso, que vai fazer a parte financeira, tem o Regis, tem o pessoal aí, que é o Eric, né, que não está aqui junto aí. Esse é o problema que nós temos agora. Não, vê só, eu vou disponibilizar essa estrutura aqui lá no portal. O pessoal que não teve acesso, me passa o e-mail que eu vou habilitar o acesso, Jorge. E essas pessoas que não estão alocadas ainda, a gente se inscreve e aí só me fala que a gente vai e adiciona lá na descrição, ou eu posso deixar aberto para eu ir lá e colocar, não tem problema. Tá? Vê só, definir prazo, eu não sei se seria bacana, porque como tem várias pessoas, por exemplo, nesse grupo aqui, às vezes o horário não bate muito, enfim. Vocês não acham melhor conversar entre vocês e definir um prazo que fique bacana para todo mundo e a gente só alimenta isso lá no portal? Porque de repente, sexta-feira prazo para todo mundo entregar, mas aí às vezes a agenda do cara não dá para sexta-feira entregar, vai trabalhar no fim de semana, vai ficar para outra. O que vocês acham? Eu acho que se a gente conseguir até o dia 30, que termina o mês, né, eu acho que é um prazo razoável. Tu acha que é muito tempo? Eu não... Dia 30 já é na próxima semana. Não, talvez não seja tanto tempo. Acho que tem módulos aí que é mais fácil. Tem módulos que vai ser um pouco mais trabalhoso, às vezes a agenda do cara não vai bater, mas acho que até o dia 30, se der uma focadazinha aí de 2 dias, 3 dias, acho que dá pra fechar. Aí a próxima reunião é no dia 1º, né? Uhum. A gente pode fazer uma reunião na próxima segunda aí para alinhar alguma coisa, tirar alguma dúvida, alguma dificuldade que ficou. E tem mais uns dias para trabalhar, né? Para fechar. Ok? Esse prazo dá para todo mundo aí? Fica apertado? Como é que é? Ok. Acho que tá ok. Acho que tá legal, sim. Tá bom. Eu vou abrir esses itens lá no portal, tá bom? De alimentar já lá com uma tarefa para cada área dessa e já definir os prazos. E aí vocês podem já ir usando a ferramenta para fazer alguma colaboração. Ok? Alguma dúvida aí que eu possa tirar ainda a respeito do projeto, da documentação, do acesso? Eu acho que está tranquilo, mas se surgir alguma coisa, a gente pode te chamar no Skype, né, Eduardo? Sim. Pode deixar a pergunta lá no Skype. Às vezes, no dia corrido não dá para falar, mas assim que eu vi a mensagem, eu vou lá e dou um retorno, sim. Ok. Qual é o teu Skype aí pro pessoal que não tá... Tá. Ou tem conta da Microsoft. Esses dois vocês me acham lá no Skype. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem, tudo certo. Bom, pessoal, se tiver oportunidade, eu gostaria de falar um pouco. Pode falar. Sim, vontade. Claro. Bom, eu ainda vou entender algumas coisas desse projeto. Afinal de contas, eu sou diretor comercial da empresa, então eu viso o lucro. Então, mas eu gostaria de pôr à disposição do grupo. A minha empresa, ela também tem um departamento da área de TI que são provedores. Então, nós temos data center, nós temos link, tem servidores. A minha área também é de servidores, então eu posso ajudar bastante nessa área de infraestrutura. Então, eu tive informação anteriormente que a gente ia precisar para o grupo de hospedagem, de banco de dados, de servidor, essas coisas. Então, eu creio que eu posso auxiliar nesse processo, até porque baratearia muito isso no nosso início de produtividade, né? Eu já tenho uma experiência de uns 20 e poucos anos com RP. Infelizmente, meu mercado aqui é de um tamanho de uma uva. Então, os clientes que a gente tinha para fazer esse prazo de amadurecimento do RP, ele não se tornou viável.
Eu tenho um bocado de experiência no processo. Infelizmente, demorei a fazer a ISO 9001 da minha empresa e não tinha experiência de documentação nem do Scrum. Então, eu creio que se fosse hoje, a realidade seria diferente. Mas, chorando as pitangas à parte, eu acredito que da forma que a gente desenhou, uma boa parte da reunião inicial tem que ser dito que a documentação é a alma do negócio e do sucesso. Se a gente não se focar em documentar bem, a equipe não vai poder ajudar, e até para você dar auxílio a outros grupos, onde vai ter funcionalidades ligadas direta, se não tiver uma boa documentação, acaba deixando passar e o sistema vai ficar defeituoso. Então, eu acredito que a gente possa se preocupar bastante com essa parte de documentação. Espero que os parceiros aí tenham um pouco de paciência, porque eu viajo muito, então às vezes dá imprevisto. O Skype vai me ajudar por causa disso. A gente vai procurar ter uma regularidade no processo de desenvolvimento do projeto, mas me perdoem, eu sempre vou deixar mensagem, precisei sair. E fora isso, a quem vai aprender o Indev, eu tenho o Indev na empresa, desenvolvo bastante. Vou começar a usar as funcionalidades de documentação dele dentro do projeto agora. Mas eu já tenho uma equipe que a gente trabalha usando a parte de GDS dele, do controle de produtividade dele. E eu acredito que ele vai facilitar muito o desenvolvimento em grupo, inclusive para especificar prazo, né? Você consegue acompanhar os grupos, como é que estão o desenvolvimento e como está o cronograma dentro dele. E o pessoal que tiver dúvida, logicamente que se não sobrecarregar aí, eu posso auxiliar no processo de aprendizado também. Era isso. Ok. Você falou uma coisa interessante que eu acho que a gente pode ver, né, Jorge? A questão da infra, a gente realmente vai ter essa demanda, né, por servidor de teste, banco de dados, etc e tal. A gente pode conversar depois aí com mais calma para ver como é que a gente poderia operacionalizar isso. Você falou uma outra coisa que é muito importante, que eu vou deixar bem claro nessa reunião inicial, é a questão do escopo, né, escopo do projeto. Algumas estatísticas e por experiência própria, agora na empresa que eu estou trabalhando, que implanta ERP, a definição do escopo, ela é muito importante, muito, mas muito importante. Hoje, a gente tem muito problema com o cliente, com implantação que foi feita e que o escopo não foi atendido como deveria. Né? E isso gera um custo de manutenção enorme, tanto para o cliente que compra o ERP, quanto para a empresa que presta suporte. Eu costumo brincar que vira uma construção sem fim. Quem fez reforma em casa sabe que o troço tem data para começar, mas para termina quando acaba o dinheiro, né? Que você manda todo mundo embora. Da mesma forma é projeto de software. Se não tiver um escopo bem definido, não tem fim nunca o projeto, não tem fim nunca o desenvolvimento e a manutenção. Isso é um risco muito grande. Isso é, digamos assim, o principal ponto de insatisfação dos clientes é isso, porque eles sabem que o negócio começa, mas não sabem quando termina. E outra coisa, só para complementar ali a dinâmica da questão da documentação, é que vai ser natural e que a gente tenha, dentro dessas equipes que estão se formando, um cara ou dois caras, enfim, algumas pessoas com perfil de analista de negócio. O que é o analista de negócio em termos mais fáceis? É aquele cara que entende muito da regra de negócio, da área dele e também de outras áreas, e que vai fazer aí a tradução do processo da lógica de negócio, do processo do cliente para a equipe de desenvolvimento. Vai ser natural que com o tempo a gente vai evoluindo as coisas, a gente tem pessoas que são focadas em programação e pessoas que são focadas mais na análise do negócio e pessoas que vão estar no meio ali fazendo as duas coisas, né, conversando. Então, é muito importante para o sucesso do projeto, principalmente RP, que é muito integrado, né? Tem coisas que dependem diretamente uma das outras, questões de controle de mudança, às vezes você tem que fazer uma mudança do software para atender uma nova necessidade, um novo requisito. É muito importante que você tenha analistas de negócio que consiga observar essas implementações, essas mudanças e consiga entender qual o impacto que isso vai gerar dentro das aplicações ou até mesmo no cliente. Tá? É só para complementar esse pensamento aí. Bom, se alguém teria mais alguma coisa a falar antes da gente concluir e terminar a nossa reunião de hoje?
Não, Jorge, tudo certo. Ok. Ok, então ficamos alinhados assim. Eu vou criar os itens lá no portal, vou passar o e-mail para o pessoal aí que não está com acesso ainda e a gente vai conversando aí, trocando ideias. Ok? Então, boa noite a todos, hein? Maravilha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, valeu, galera. Boa noite. Boa noite.